Graça e paz, irmãos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu quero falar aqui sobre uma das profecias de Jesus Cristo, né? Uma das profecias de Cristo para o fim dos tempos, né? E a profecia de Cristo que diz, né, que os tempos seriam abreviados, né? Em Mateus capítulo 24, versículo 22, nos diz: Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Hoje eu vejo pregadores, né, vejo pessoas, homens de Deus, homens e mulheres de Deus, pregando, né, dizendo que essa profecia ela já está se cumprindo no nosso tempo, né? Até mesmo baseado em relatos científicos, né? A ciência diz, né, que depois que houve aquela catástrofe lá na Ásia, né, há algum tempo atrás, então a Terra ela passou a girar um pouquinho mais rápido, né? Ela passou a completar o seu ciclo anual, né, um pouquinho mais rápido. E essa diferença, né, segundo a ciência, é uma diferença de 1 segundo em 1000 anos, né? Eu vejo hoje pessoas dizerem que a profecia de Cristo ela está se cumprindo baseado nesse dito da ciência, né? Mas eu penso assim que é uma coisa, Jesus Cristo aqui ele estava se referindo a uma coisa mais significativa, né? E aqui esse texto de Mateus, aqui, nós vemos que ele é um texto que ele está mais relacionado ao tempo, aos judeus, né? E essa profecia aqui, eu creio que ela só se cumprirá após o arrebatamento da igreja, né? Nós sabemos pela Bíblia, pela palavra de Deus, que haverá 7 anos de grande tribulação. Após o arrebatamento da igreja, entre o arrebatamento e a volta de Cristo, haverá um período de 7 anos, né? E então, esse tempo, a igreja já não estará mais aqui na terra, a igreja já terá sido tirada da terra, e haverá aqui um povo ainda, um povo de Deus, um povo escolhido, né? E esse povo são 144 mil judeus, lá de Apocalipse, capítulo 7, né? Que passará por essa tribulação. Eles serão selados, né, pelo Espírito Santo e eles passarão pela grande tribulação. E esse texto aqui de Mateus, né, a partir do versículo 15, nós vemos que se refere aqui àquela profecia de Daniel. Né, o texto mesmo aqui, no versículo 15, diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, né? Quem lê, entenda. Então, nós vemos aqui que o próprio Senhor Jesus, ele se refere à profecia de Daniel. E lá na profecia de Daniel, no capítulo 9, a partir do versículo 24, né? Fala ali sobre as 70 semanas, né? E aquelas 70 semanas proféticas, 69 semanas, elas se cumpriram até Jesus Cristo, até a crucificação de Cristo. Uma semana, né, que seria um período de 7 anos, ela não se cumpriu, ela só vai se cumprir depois do arrebatamento da igreja, né? E então, nós entendemos aqui, baseado nas próprias palavras de Cristo, que esse texto ele vai se cumprir nesse tempo de tribulação, né? Nesse tempo entre o arrebatamento e a volta de Cristo, né? E lá em Apocalipse, capítulo 11 também, vai nos falar ali
sobre um tempo, né? E será nesse mesmo tempo em que essa profecia será cumprida. Apocalipse 11, versículo 3 diz assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. E então aqui fala de um tempo, né? É um tempo que se cumprirá também nesse tempo de tribulação, né? Entre o arrebatamento e a volta de Cristo. E então esse período aí será um período de 7 anos. Será um período que ele será dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, né? Aqui nesse texto de Apocalipse 11, nós vemos que fala de um período de tempo de 1260 dias. 1260 dias é exatamente 3 anos e meio de 360 dias, né? As profecias lá das 70 semanas, elas se cumpriram em tempos, né, em anos de 360 dias. E todas as profecias bíblicas referentes a tempos, né, a períodos de tempos, são anos de 360 dias, né? Ali nas profecias de Daniel, das 70 semanas, lá na profecia de Ezequiel, no capítulo 4 também, né, que fala ali sobre os 390 dias, né, que representam 390 anos, né, mais 40 dias, que são mais 40 anos. Então, tudo ali se refere a anos de 360 dias, né? E nós cremos, baseado na Bíblia e também em relatos científicos, que quando Deus criou a Terra, quando Deus fez o mundo, né, o ano ele tinha 360 dias, exatos 360 dias, né? E então, isso aí depois teve acontecimentos na história, né? E que mudou o tempo, né? E o ano, então, ele passou a ter 365 dias. Mas nas profecias, né, se considera o ano tempo de 360 dias, né? E aqui nesse tempo que fala sobre as duas testemunhas, em Apocalipse capítulo 11, se refere aqui à segunda metade desses 7 anos, né, 3 anos e meio de 360 dias, né? Também em Apocalipse 12 aqui, vai falar também de outro período de tempo, né, de 1.260 dias também, né, que são 3 anos e meio de 360 dias, né? Então, são 2 períodos de tempo de 360 dias. Então, eu creio que por isso Jesus disse, né, que esse tempo seria abreviado, porque esses 7 anos, eles vão se cumprir, né, serão 7 anos de 360 dias, não 365 dias, né? Então, isso aí, em 7 anos, essa diferença de 5 anos, ela vai dar uma diferença de 35 dias, né? De mais de um mês, né? Então, isso aí sim é uma diferença significativa, né? Isso aí faz muita diferença na vida de alguém, né? Principalmente nesse tempo aí de tribulação, né? Jesus disse lá que se não fosse, esses dias não fossem abreviados, né, ninguém se salvaria, porque são tempos de tribulação, são tempos de catástrofe sobre a terra, são tempos difíceis, né, de serem suportados, né? Então, um dia, né, em tempo de tribulação já faz uma diferença significativa, né? 35 dias, então, faz muita diferença em uma época de tribulação, né? E
né? Esse negócio de segundo, mesmo que fosse num dia, né? Eu acho que não faria diferença nenhuma, né? Então, eu creio que quando Jesus fala sobre esses, né, os tempos seriam abreviados, ele está se referindo a esse tempo lá da grande tribulação, tempo, uma profecia que está aqui relacionada com o povo judeu, com os 144 mil judeus, né, que serão selados e que alcançarão a volta de Cristo, né, que não serão atingidos pela tribulação, né, passarão por ela, mas não serão atingidos por ela e serão salvos, né? Então, esse é o meu entendimento. E eu deixo essa palavra aí, que Deus abençoe a cada um, um abraço a todos e até a próxima.